Olá, seja bem-vindo às nossas aulas aqui da nossa série Através da Bíblia, aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Sou o professor Felipe Prestes e nós estamos aqui. Esta será a primeira aula, a aula de introdução aqui da nossa exposição e da nossa análise do nosso livro de segunda carta de Paulo aos Coríntios, certo? Mas especificamente falando a segunda carta de Paulo aos Coríntios. E o que é que a gente pode começar aqui falando sobre o texto de 1 Coríntios? De 2 Coríntios, né? Tem uma razão importante, na verdade, algumas razões importantes para nós falarmos desse texto, dessa carta. E primeiro, porque já começando a falar sobre 2 Coríntios, exatamente a ideia de 2 Coríntios é a gente lembrar que essa carta ela faz parte de um grupo de cartas, na verdade, que Paulo enviou para aquela igreja que fica na região da Acaia. A gente vai já falar um pouco mais sobre isso. Mas, basicamente, eu quero que você entenda que há toda uma discussão, na verdade, de quantas cartas Paulo enviou. Na verdade, o debate é quanto ao número de cartas e quantas viagens o apóstolo Paulo fez. Tem gente que acha que o apóstolo Paulo escreveu 3 cartas e tem gente que acha que Paulo escreveu 9 cartas, certo? Então é de 3 a 9, a discussão é essa, porque a gente vê o apóstolo Paulo mencionando uma carta, a gente vai analisar, por exemplo, a gente está em 2 Coríntios e vê o apóstolo Paulo falando sobre uma tal de uma carta, aí você pensa, não, então é 1 Coríntios. Não, mas não é 1 Coríntios, porque o que ele fala lá não parece ser o que está na carta de 1 Coríntios. Opa, então nós temos aí uma carta no meio. Só que aí quando a gente chega lá em 1 Coríntios, a gente vê o apóstolo Paulo falando de uma outra carta, uma outra comunicação. Aí você pensa, opa, mas aqui é 1 Coríntios, mas antes teve uma outra carta. Então, se há essa discussão, e também há uma outra discussão de quantas vezes o apóstolo Paulo chegou a visitar a cidade de Corinto, lá aquelas igrejas, a igreja lá de Corinto. Ou seja, há uma discussão entre quantas viagens o apóstolo Paulo fez. Alguns dizem que Paulo fez 3 viagens, alguns acham que Paulo fez 4 viagens. Como o propósito da nossa análise não é uma análise, digamos assim, profundamente exegética, porque esse seria o momento então para a gente discutir as possibilidades, as razões, qual é a possibilidade de ser 3, qual é a possibilidade de ser 4 visitas, qual é a possibilidade de nós termos 3 viagens, 3 cartas, qual é a possibilidade de nós termos 9 cartas. Bom, o que eu posso já entender e ajudar você de uma certa forma, para mim, o que parece mais plausível é que o apóstolo Paulo, ele escreveu 4 cartas, certo? 4. E dessas 4 cartas, nós temos nós temos a carta 1, a carta 2, a carta 3 e a carta 4, certo? Dentro dessas 4 cartas, digamos, o apóstolo Paulo escreveu a carta 2, seria 1 Coríntios. E a carta 4 seria o texto de 2 Coríntios, certo? Então, carta 2, digamos aqui, né? É porque é o contrário para mim aqui, por isso que fica um pouco estranho. Mas vamos lá. Nessa carta 4 aqui, carta 1, carta 2, carta 3, carta 4. A carta 2... A carta 2, ela é a carta de 1 Coríntios. E a carta 4 seria a carta de 2 Coríntios. Ou seja, talvez a gente falaria disso de uma forma melhor se eu falasse assim, né? Vamos tentar aqui, talvez fique mais fácil. Carta 1. Aqui nós temos a carta 1. Carta 2. Carta 3. E carta 4. Certo? Essa primeira carta, ela é mencionada em 1 Coríntios. Aqui nós temos 1 Coríntios. Ah, professor, mas como é que ela é a carta 2 e ela é 1 Coríntios? Exatamente porque a carta
essa carta 2 aqui, ela é a carta que foi inspirada por Deus. Significa então que a carta 1 não foi inspirada por Deus? Exatamente, mas ela foi escrita aos irmãos de Corinto. Foi escrita pelo apóstolo Paulo, mas inclusive isso traz uma certa clareza sobre a doutrina da inspiração da Escritura. Não são os autores que são inspirados, porque se os autores fossem inspirados, tudo aquilo que os autores escrevessem seria inspirado, mas não. Aquilo que é inspirado é aquilo que nós temos na palavra de Deus, na Bíblia. Ou seja, não foi Paulo que foi inspirado a vida toda, mas a carta que Paulo escreveu, que nós chamamos de 1 Coríntios, ela é uma carta inspirada. E na carta de 1 Coríntios fala-se de uma outra carta que foi enviada anteriormente, certo? E eu chamo essa carta de carta 1, que não é inspirada, certo? Então vamos chamar assim dessa carta aqui, não inspirada. Beleza. Só que aqui na carta, quando a gente chega aqui no texto de... aí Paulo escreve a carta, quando a gente chega lá em 2 Coríntios, a gente encontra o apóstolo Paulo falando sobre uma nova... A gente encontra o apóstolo Paulo falando sobre... Beleza. A gente vê o apóstolo Paulo falando sobre uma carta que ele chama de carta... eu vou chamar aqui de carta pesarosa, porque ele vai mencionando uma carta que foi escrita em termos muito mais pesados. E Paulo escreve essa carta pesarosa aqui exatamente porque quando ele escreve 2 Coríntios, essa carta aqui inclusive parece que chegou lá para os irmãos em Corinto através de Tito. Tito chegou lá, entregou essa carta para os irmãos e foi uma carta pesarosa, porque foi uma carta pesada também. Foi uma carta com várias verdades importantíssimas, mas muito firmes dentro do que o apóstolo Paulo apresenta, a realidade que aqueles irmãos precisavam ouvir. Inclusive ele diz, eu estou escrevendo essa carta para vocês, isso ele vai falar lá no texto de 2 Coríntios, a gente vai comentar, mas ele vai dizer, olha, estou escrevendo para vocês aqui de forma escrevi para vocês de forma mais pesada, porque eu quero visitar vocês, ele diz, eu quero visitar vocês, mas quando eu for visitar, eu não quero ser pesado com vocês. Então é como se Paulo escrevesse uma carta como se fosse um para-choque, certo? Então essa carta seria para ele enviar as verdades importantes e firmes que aqueles irmãos precisavam ouvir, para então ele chegar e visitar aqueles irmãos. Mas o que acontece? Tito, ele chega até o apóstolo Paulo, a gente vai falar um pouco sobre esse encontro aí, mas o irmão Tito chega para o apóstolo Paulo, depois de ter entregue essa carta pesarosa, e chega para Paulo com novas notícias para Paulo com relação aos coríntios. Ah, professor, mas será que a carta pesarosa não é a carta de 1 Coríntios? Não, porque a ideia da carta pesarosa não se encontra no texto de 1 Coríntios, então mostra que é uma carta número 3. E essa carta 3 é essa carta pesarosa. Então, quando Tito chega para Paulo, e nesse caso, Tito chega para Paulo dizendo, Paulo, essas foram as notícias que eu estou trazendo para você com relação aos coríntios, depois que eu entreguei a sua carta tão pesada para esse povo. Então você imagina como o apóstolo Paulo estava pensando, porque eu costumo dizer, né, tem uma dificuldade, toda carta você tem que pensar assim, ora, há uma dificuldade, toda carta é escrita porque tem um problema, porque tem uma dificuldade. Paulo escreve, não só as cartas, todos os livros têm uma ocasião, ou seja, uma dificuldade, uma questão que precisa ser tratada, que precisa ser resolvida, e exatamente por essa razão o apóstolo Paulo chega para resolver isso através de uma carta. Aí você pensa, é difícil resolver problemas das pessoas? Sim. É difícil resolver problemas das pessoas pessoalmente? Presencialmente? Sim, é muito difícil.
Então você imagina resolver problemas doutrinários, pessoais, eclesiásticos através de uma carta. Exatamente. Esse era o desafio de Paulo e dos autores do Novo Testamento, do Antigo também. Eles escreviam para tratar de uma questão, especialmente as cartas, porque tinha uma ocasião específica e tal. E nesse sentido, o apóstolo Paulo recebe as notícias de Tito, e nessas notícias de Tito há boas notícias e há más notícias também. Parece que esses irmãos ouviram bem a carta pesarosa, a carta 3, e nesse caso o apóstolo Paulo ainda tem algumas dificuldades a serem tratadas e ele envia uma outra carta, que neste caso é a carta de 2 Coríntios. Mas neste caso a carta 1 ela não foi inspirada e a carta 3 não foi inspirada, ou seja, não foram cartas que fazem parte do cânon, muito embora nas cartas canônicas, 1 Coríntios e 2 Coríntios, ainda assim Paulo mencione alguma parte do conteúdo que se encontra nessas duas cartas que não são inspiradas. Beleza, expliquei esse ponto. Agora, na verdade, se você entendeu essa questão aí das cartas 1, 2, 3 e 4, você já entendeu uma grande questão com relação a 2 Coríntios, certo? Que é exatamente essa questão da viagem de Paulo, a questão de que Paulo precisava chegar até a região da Acaia, exatamente para poder pregar aos irmãos ali. Beleza. Bom, agora falando sobre a questão aqui da data, certo? Provavelmente o apóstolo Paulo escreveu essa carta em 56 depois de Cristo. Então você já fica situado aí com relação ao ano em que ele escreveu. Paulo deixa Éfeso para completar o circuito de coleta pela Macedônia e Acaia. Então Paulo estava em Éfeso. De Éfeso, Paulo passa para Macedônia e para Acaia. Para quê? Para que Paulo faz isso? Ele faz isso para em preparação para enviar oferta em dinheiro para a igreja lá em Jerusalém. Então, esse é um ponto significativo para a gente poder entender o que o apóstolo Paulo está fazendo em 2 Coríntios. Existia um grupo de irmãos que estava em necessidade lá em Jerusalém. Talvez agora seja interessante a gente pegar o nosso mapa aqui. Beleza. Aqui é a região da Acaia e aqui é a região da Macedônia, certo? Provavelmente aqui está a região de Éfeso, certo? Laodiceia aqui. E se a gente fosse pegar um mapa mais amplo, Jerusalém ia estar um pouquinho aqui mais para baixo. Faz um caminho assim, estaria mais ou menos por aqui. Mas com esse mapa aqui já é o suficiente para a gente entender o que aconteceu, certo? Paulo estava em Éfeso, como eu falei, e ele e ele vai até a Macedônia e deseja ir depois a Acaia. Por quê? Porque tinha irmãos lá em Jerusalém que estavam precisando de ajuda financeira, estavam passando por necessidades financeiras terríveis, muito difíceis. Então o que eles precisavam fazer? Eles precisavam exatamente de ajuda. E o que o apóstolo Paulo faz então? Ele sabe, olha, plantou igrejas. Tem igreja lá em Filipos, tem igreja lá em Corinto, tem a igreja em Éfeso, tem igreja em vários lugares. Igrejas que ele plantou durante as suas viagens missionárias. O que ele vai fazer com isso? Rapaz, tem igrejas, tem irmãos lá em Jerusalém precisando de ajuda. O que eu vou fazer? Eu vou levantar uma oferta, uma ajuda financeira para que esses irmãos pudessem receber essa ajuda, certo? E nesse sentido, essa ajuda ela é entregue. Paulo vai fazer esse caminho, então ele vai até a Acaia, aliás, ele vai até a Macedônia e ali ele faz uma coleta a partir desses irmãos. Então temos aqui Bereia, Tessalônica, Filipos, aqui, que são aquelas que a gente normalmente lembra, né, e conhece, são essas regiões, Filipos, Tessalônica e Bereia. Esses irmãos aqui da Macedônia são irmãos que são necessitados também, eles não têm muito dinheiro.
Mas Paulo diz que eles são uma bênção e que, inclusive, eles imploram para ajudar o apóstolo Paulo com relação a essa dificuldade financeira lá dos irmãos de Jerusalém. Então, Paulo passa aqui e pega essa oferta dessas igrejas. Acontece que o apóstolo Paulo também tem os irmãos lá de Corinto, na região da Acaia. Corinto fica aqui, exatamente. Então, aqui na região da Acaia, em Corinto, ele precisa vir aqui mais uma vez, tanto para tratar com os irmãos, já que os irmãos estavam precisando de ajuda, eles estavam ouvindo eles estavam ouvindo falsos apóstolos, a gente vai já falar sobre isso, mas basicamente Paulo quer passar aqui e receber essa oferta aqui dos coríntios para ele? Não, para os irmãos lá de Jerusalém, certo? Beleza, essa é a oferta que Paulo fala aqui na carta de 2 Coríntios. E é bom a gente saber disso porque quando ele chega aqui na Macedônia, esses irmãos são necessitados também, mas eles estão querendo ajudar. Eles dão além das posses deles. A gente vê isso em 2 Coríntios. E aqui então, quando a gente vê o apóstolo Paulo, ele quer chegar em Corinto para coletar essa oferta também. Então o apóstolo Paulo precisa resolver problema teológico, porque tinha um pessoal entendendo errado o evangelho lá, se desviando. Precisa lutar contra esses falsos apóstolos. Precisa, inclusive esses falsos apóstolos, eles estavam minando a autoridade apostólica de Paulo, dizendo que Paulo era fraco, que Paulo já tinha dito que queria visitar os coríntios e que não viajava, não visitava. E porque aconteceram algumas mudanças de planos na vida de Paulo com relação ao seu ministério, que incluía Corinto, que ele gostaria de ter viajado outras vezes, não foi. Tem uma certa ocasião que ele está lá em Troade, esperando que o irmão Tito venha aqui de Corinto, e ele não vem, então ele vem para Macedônia, porque ele não quer sair pregando o evangelho aqui, acho que é na Ásia, justamente porque ele gostaria de ouvir primeiro a notícia de Tito com relação aos coríntios. Então é muita coisa, no final das contas, a gente tem muita coisa acontecendo aqui que Paulo precisa escrever para os irmãos lá de Corinto. E além de tudo isso, ele ainda precisa do dinheiro desses irmãos para ajudar, não é para ele. Paulo não quer ficar rico, Paulo ele era um apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Inclusive ele fala, ele chega a mencionar, essa é a parte em que o apóstolo Paulo mostra, que ele não quis se fazer pesado, porque os falsos apóstolos estavam buscando se beneficiar financeiramente com relação aos coríntios. E aí o apóstolo Paulo diz, olha, quando eu estava entre vocês, eu nem fiz questão de ser sustentado por vocês, outras igrejas é que me sustentavam. Paulo vai falar do seu sofrimento, das suas dificuldades, como inclusive uma forma de legitimar o seu ministério. Então assim você entende assim um pouco com relação a o que estava acontecendo ali naquela época, certo? E aqui a gente, retomando aqui a o nosso pequeno esboço com relação ao que aconteceu ali, nós temos Paulo deixa então Éfeso para completar o circuito, já falei disso aqui, enviar oferta em dinheiro para a igreja de Jerusalém. A autoria de Paulo se mostra, então a gente não tem muita discussão com relação se foi Paulo, se não foi, porque Paulo parece que se derrama. A personalidade de Paulo está ali em 2 Coríntios. Se você quiser encontrar a personalidade de Paulo, se você quiser ver Paulo assim, com raiva, com amor, chorando, quase tudo isso a gente encontra em 2 Coríntios. A gente vê Paulo batendo nos falsos apóstolos, mas antes disso ele se derrama para os irmãos, mostra a sua verdadeira legitimidade do seu ministério apostólico. É fantástico. Então, não tem como discutir se foi o apóstolo Paulo que escreveu ou não, porque ele entra em muitos detalhes sobre a sua própria vida, sobre o seu sofrimento, sobre aquilo que aconteceu com ele. Então, se fosse um autor, digamos assim, querendo puxar o nome de Paulo para si, ele teria falado mais generalidades, não teria sido tão específico com relação a tantas ocasiões, porque essa não era a forma como os que utilizavam de um nome de um autor famoso para escrever, não era assim que eles faziam. Então, nesse caso, Paulo mostra sua emoção presente na carta e na variedade de detalhes relacionados ao ministério de Paulo para Cristo. Muito bem.
E aí nós temos aqui um pouquinho sobre as visitas de Paulo a Corinto e a correspondência com a igreja, certo? Para a gente poder entender exatamente aqui o que a gente está, onde é que a gente se encontra, certo? Então vamos entender aqui. A igreja é fundada na segunda viagem de Paulo, no ano 51. Paulo deixa Corinto e vai a Éfeso no ano 53, certo? Então ele vai até a cidade, aquela região lá de Éfeso, como eu falei, cidade de Éfeso. Paulo faz uma constrangedora visita a Corinto, mais ou menos em 54. Por que constrangedora? Porque ele chama a atenção daqueles irmãos. Paulo escreve uma carta perdida, né, entre aspas, porque ela foi perdida, já que ele menciona, mas a gente não tem acesso a ela. Em 54, Paulo escreve essa carta perdida, como eu falei. Há um relato negativo dos familiares de Chloe e a carta de Corinto com perguntas, que parece ser uma outra pergunta, aliás, uma outra carta. E finalmente Paulo escreve 1 Coríntios, lá em 56. No caso aqui, esse esboço, inclusive, é importante lembrar que nós temos esse livro aqui, Foco e Desenvolvimento do Novo Testamento, de Carlos Oswaldo Pinto, que é um excelente autor, já faleceu há alguns anos, mas foi um grande exegeta, talvez um dos maiores exegetas brasileiros, e nós temos acesso ao material dele aqui, que é ouro em páginas, na minha opinião. Beleza, então aqui a gente tem, então Carlos Oswaldo Pinto provavelmente acredita que há 5 cartas, pelo que eu estou vendo aí. De qualquer forma, Paulo escreve 1 Coríntios em 56, depois de Cristo. Paulo envia Timóteo e Erasto a Corinto, no final de 56. Há uma crise em Corinto, porque os judaizantes não aceitam a autoridade apostólica de Paulo, ali mais ou menos em 56 e 57. Paulo escreve a carta pesarosa, que talvez seria a carta 3, como eu falei, no final de 56. Paulo deixa Éfeso rumo a Trode e não consegue encontrar Tito ali. Lembra, Paulo estava em Éfeso, estava indo em direção a Trode e não consegue encontrar Tito lá, então por essa razão ele volta para Macedônia. Paulo encontra Tito na Macedônia e ouve que o pior já passou em Corinto. Lembra que eu disse que o apóstolo Paulo estava esperando Tito chegar para receber as notícias do que estava acontecendo em Corinto. Gente, Corinto era uma cidade, se você já viu a análise de 1 Coríntios, a cidade de Corinto não era uma cidade fácil, era uma cidade conhecida como uma cidade de prostituição, uma cidade de lascívia, uma cidade de libertinagem. Então, nesse sentido, a gente vê o apóstolo Paulo tendo que escrever a um grupo de igrejas bem difícil, e nesse sentido, por isso mesmo, parece que ele tem que tratar tantas questões. São 2 cartas inspiradas, fora as outras que ele escreveu que não estão na nossa mão. Isso significa que era uma igreja realmente complicada. Nós temos aqui também, Paulo escreve 2 Coríntios, mais ou menos em 57, depois de Cristo. Paulo visita Corinto pela 3ª vez, que seria ali o verão de 57. Então assim a gente entende um pouco mais o que aconteceu, beleza? Muito bem, qual seria então o motivo da escrita de Paulo aos Coríntios nessa carta? Foi a chegada de Tito com as novidades, né, com aquilo que havia acontecido depois daquela carta pesada de Paulo. E por que Paulo escreveu essa carta pesada? Como a gente falou, uma espécie de para-choques. Ele queria chegar lá presencialmente, mas já tendo tratado graves problemas através da carta. Os opositores de Paulo também, porque havia muitos ali. Paulo chama inclusive esses de falsos apóstolos, exatamente porque eles estavam tentando tomar o lugar de Paulo e minando não só a autoridade apostólica de Paulo, mas principalmente a mensagem do Evangelho. Com relação ao propósito da carta, expressar alegria com o triunfo da verdade do Evangelho em Corinto. Paulo agradece a Deus, ele está feliz por isso, reconhecendo a tristeza piedosa, né, e o arrependimento da maioria ali daqueles irmãos. De 11 a 12, nós temos aí basicamente
Paulo expondo a natureza e as verdadeiras intenções dos falsos mestres por meio de uma detalhada descrição do ministério da nova aliança. Então, de 1 a 7, Paulo explica o ministério dele. É isso aqui o meu ministério. Entendam o meu ministério. Esse é o ministério verdadeiro. Ele apresenta a legitimidade, como ele ama os irmãos, como ele não está atrás dos seus próprios interesses e tudo isso. E também ele apresenta as credenciais de um apóstolo, os verdadeiros credenciais de um apóstolo de 11 a 12. Já de 8 a 9, ele instiga os cristãos em Corinto a cumprir sua promessa, porque parece que aqueles irmãos prometeram, sabiam que os irmãos de Jerusalém estavam em dificuldade, então, para cumprir aquilo que eles prometeram, fazer uma contribuição generosa para os pobres entre os cristãos na Judeia, que demonstraria ao mesmo tempo o amor cristão e a unidade de judeus e gentios em Cristo. Basicamente, se a gente quiser resumir isso aqui, propósito, reconquistar os coríntios a uma verdadeira lealdade ao evangelho, confrontando a sua aceitação, porque isso é um problema grave, eles estavam tolerando os falsos mestres, com um ministério realmente cristão e digno de ser seguido. Então esse é o argumento do apóstolo Paulo que está sendo ali apresentado com relação a esses irmãos lá de Corinto. Essa foi a nossa aula básica, introdutória. Espero que você goste da nossa análise e que Deus nos abençoe durante essas aulas. Um grande abraço, valeu!